Meu nome é Elizabeth e eu vou falar sobre a escolha da pastagem e taxa de lotação. As forrageiras elas têm diferentes potenciais de adaptação aos diferentes ecossistemas e são diversos os fatores que caracterizam cada um deles. Assim, na escolha da forrageira, deve-se considerar os aspectos produtivos desejados sobre aquelas forrageiras adaptadas às condições de clima e solo do local. As forrageiras elas podem ser classificadas de acordo com a fertilidade do solo, como pouco exigentes, quando adaptadas a solos de baixa fertilidade, até muito exigentes, quando podem ser cultivadas em solos de fertilidade natural ou solos corrigidos. Mas a fertilidade do solo pode ser alterada pela calagem e adubação. Já a disponibilidade de água ela pode ser suprida com a irrigação, mas possui um custo elevado. Nem sempre é eficiente. Além disso, o sistema de produção adotado na propriedade é outro fator determinante na escolha da forrageira, pois cada cultivar tem características próprias do desenvolvimento, qualidade, aceitação pelos animais. Das braquiárias de uso mais comum, temos a brisanta e a decumbens, que podem ser utilizadas nas 3 fases da pecuária: cria, recria e engorda. Temos também as cultivares de pânico, que são altamente produtivas e exigentes em solo, mas propiciam melhores ganhos de peso. São adaptadas a solos bem drenados e são exigentes a altas temperaturas, em torno de 30 graus, repercutindo no crescimento adequado. Essas podem ser recomendadas para todas as fases de criação, tais como as cultivares Tanzânia, Mombasa, Maasai, Vencedor e Aruana. Já a cultivar Maasai, ela é mais recomendada para a fase de cria, por apresentar um valor nutritivo inferior do que as demais. Do gênero Anthropogon, são utilizadas 2 cultivares, a Planaltina e a Baete. Ambas são tolerantes a secas e altamente resistentes a cigarrinhas, mas são muito atacadas por formigas. A exigência de fertilidade do solo é semelhante à braquiária decumbens e são utilizadas nas fases de cria, recria e engorda. O seu cultivo é mais comum nos estados de Goiás e Tocantins. Temos também o gênero Sínodo. As cultivares são exigentes em fertilidade no solo e se caracterizam por serem mais adaptadas às condições de clima frio. Produzem forragens de boa qualidade e são mais utilizadas para a desmama dos bezerros e engorda de animais adultos, mas também são muito utilizadas na produção de leite e para equinos. Quanto ao gênero Pennisetum, as forrageiras mais comuns são as diversas cultivares de capim-elefante. Essas são mais utilizadas como capineira ou em pastejo para gado de leite. São forrageiras de alta exigência e fertilidade do solo, altas temperaturas e chuvas abundantes para obter taxas de crescimento. Desse gênero também fazem parte o milheto, que é uma forrageira anual de crescimento primavera-verão e no outono, e são utilizados em pastejo direto, como também planta de cobertura para o plantio direto. Temos também o gênero Paspalum, que apresenta diversas espécies, e as mesmas estão presentes em abundância nas pastagens naturais. Entre as forrageiras cultivadas, destacam-se as pensacolas, mais comum na região do sul do Brasil, e a capim-pojuca, recentemente lançada pela Embrapa Cerrados. Este se adapta a solos úmidos de baixa fertilidade ou áreas com regime de chuva de precipitações pluviais superiores a 1.600 milímetros, mas também tem sido pouco utilizada devido às dificuldades de manejo. Quanto ao amendoim forrageiro, há 3 cultivares disponíveis no mercado: a Amarillo, que no Brasil é também conhecida como MG100, a cultivar Belmonte e Alqueire. Essa leguminosa consorcia-se bem com diversas gramíneas e proporciona boas produções tanto para o bovino de corte quanto para o bovino de leite. O amendoim forrageiro vem se destacando na região amazônica na recuperação de áreas onde ocorre a morte do capim-marandu,
Nessa região também destaca-se a utilização apoerária em consociações com diversas gramíneas e bons resultados em diversos sistemas de produção. Agora falando da taxa de lotação. A taxa de lotação ela é a relação entre o número de unidades de animais e a área ocupada pelos animais durante o período de tempo. Esse índice ele auxilia na definição do manejo e no estabelecimento da demanda por alimentos, visando o bom aproveitamento das pastagens. Já a capacidade de suporte é definida como a máxima taxa de lotação que uma determinada área aguentaria, sem comprometer o desempenho dos animais em determinado período de tempo, respeitando o ecossistema pastoril. Nesse sentido, a capacidade de suporte pode variar ao longo do ano em função das mudanças climáticas, como a precipitação, temperatura, horas de luz, tipos de solo, a espécie forrageira. E para dar conforto ao animal, o ideal é ter no mínimo 1 hectare por animal. O consumo de pasto é fortemente determinado pela oferta ou disponibilidade de farragem. A taxa de lotação ela define a disponibilidade de pasto, isto é, a pressão de pastejo a que a pastagem é submetida para cada caso e momento, estabelece uma relação inversa entre a taxa de lotação e a disponibilidade de pasto. A pressão de pastejo ela pode ser de 3 níveis: pastejo ótimo, subpastejo e superpastejo. Enquanto o pastejo ótimo representa o uso de taxa de lotação compatível com a capacidade de suporte, o subpastejo caracteriza uma situação em que a taxa de lotação é baixa relativamente à capacidade de suporte da pastagem. Nessa condição, a oferta de pasto ela é alta e o animal não sofre restrição alimentar. Pasteja seletivamente e consegue uma máxima ingestão de pasto, conforme seu valor nutritivo. No subpastejo, a produção por animal ela reflete a qualidade do pasto, caso o pasto seja exercido por animais de alta produção. Entretanto, a produção por hectare ela é comprometida em decorrência da subutilização da área. O superpastejo ele caracteriza a situação inversa. A taxa de lotação é alta relativamente à capacidade de suporte da pastagem. Assim, o número de animais por hectare implica em pequena oferta de pasto para cada animal que, sob restrição alimentar, não pasteja seletivamente e consome pouco, comprometendo a produção animal. O desempenho animal ele depende da quantidade e da qualidade da forragem disponível e de sua conversão quando consumida pelo animal. Logo, para obter o máximo desempenho, animais em regime de pasto, é necessário conhecer a relação entre a planta e o animal e como ela afeta o desempenho do animal e o seu rendimento o rendimento da pastagem. A carga animal ela apresenta efeitos sobre a produção animal por condicionar a quantidade, a qualidade e a composição botânica do pasto disponível. Sendo assim, é também um fator de extrema importância que influencia o consumo do pasto. A taxa de lotação ela deve ser compatível com o rendimento forrageiro da pastagem, que depende da espécie forrageira e de práticas de manejo como adubação, suplementação, irrigação, sistema de pastejo.